Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a sua casa, hoje e sempre. Eu sou o pastor Misael, eu e minha esposa, nós pastoreamos a Igreja Batista da Lagoinha, na cidade de Barroso. E eu quero estar compartilhando uma palavra com você. Se esse vídeo chegou até você, considere que é Deus querendo falar com você, que é uma palavra de Deus para a sua vida, e especificamente para a vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas receba essa palavra no seu coração, se esse vídeo chegou até você, em nome de Jesus. Eu quero estar trazendo aqui uma série, de algumas mensagens sobre unidade. O tema da palavra que eu quero compartilhar com vocês é unidade. Amém? Essa é a primeira parte da série. E eu quero que você acompanhe comigo em João, capítulo de número 17, versículo 20, que diz assim a palavra de Deus: E oro não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste assim como me amaste. Amém, irmãos? Olha, existem algumas revelações, algumas verdades nessa palavra. Primeiro, no versículo 20, Jesus está deixando claro que essa oração sobre unidade que ele fez o Pai não cabia apenas aos discípulos do seu tempo, não cabia apenas aos discípulos que ele formou enquanto estava em vida. Ele diz: eu oro não somente por estes, mas por aqueles que também, que por meio da tua palavra ainda hão de crer em mim. Ou seja, essa palavra é uma palavra atual para os nossos dias. É uma palavra que sempre se encaixará à vida da igreja, de geração em geração. Essa oração de Jesus, ela ainda queima nos dias de hoje. Ela ainda reflete na vida da igreja nos dias de hoje. Ele está dizendo: a minha oração ao Pai não é só para que os discípulos que eu estou formando enquanto estou na terra, é para toda a minha igreja. Então nós precisamos entender que essa oração sobre unidade Jesus fez pensando em nós também. O que isso me revela? Isto me revela que a vontade atual de Deus é que a sua igreja permaneça unida, é que o seu povo permaneça unido, é que todos aqueles que chamam pelo seu nome, todos os cristãos dos quatro cantos da terra permaneçam unidos na mesma fé, no mesmo Senhor. Amém, irmãos? É importante entender isso, porque essa unidade que eu vou compartilhar com vocês, ela se refere tanto à igreja do Senhor, no seu sentido geral, o corpo de Cristo, como também à igreja local. A igreja do Senhor, independente de placa, pois o apóstolo Paulo diz que existe diversos ministérios, mas um só Senhor. Então, independente da denominação, é importante entendermos que nós pertencemos ao mesmo Senhor, o qual é Cristo Jesus, e nós precisamos zelar e manter pela nossa unidade, a unidade da mesma fé, a unidade do povo de Deus, a unidade da igreja de Jesus. Mas também essa palavra, ela se refere à igreja local. Toda igreja local, toda congregação, ela precisa ser unida. Eles precisam praticar a unidade uns para com os outros. Uma igreja unida, sem dúvida, é uma igreja muito mais forte, muito mais relevante, muito mais poderosa. Uma igreja dividida, ela não permanece de pé. O nosso Senhor Jesus, ele vai dizer que a casa dividida não permanece de pé. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para você. Amém? A unidade de Deus é a sua vontade atual para a vida da sua igreja. O segundo ponto, que se encontra no versículo de número 21, que ele vai falar com o Pai que todos nós devemos ser um, como ele e o Pai também são um. Ele diz que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tem uma outra revelação de Deus para nós aqui, igreja do Senhor Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que quando nós somos unidos, ou quando nós entendermos que nós de fato precisamos praticar o princípio da unidade,
o mundo vai crer nele. Ou seja, o que isso me revela? Que quando o mundo vê uma igreja unida, quando o mundo vê o povo de Deus unido, quando o mundo vê uma igreja local unida através da fé em Cristo Jesus, é muito mais fácil o mundo, o ímpio, as pessoas que ainda não creram em Jesus, ver Jesus em nós e passar a crer nele. Ele está dizendo que se nós formos unidos, o mundo vai crer que o Pai o enviou. Ou seja, uma das formas do mundo crer em Jesus, uma das formas do mundo crer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é através da nossa unidade. Quando o mundo vê uma igreja dividida, eles têm dúvida se de fato Jesus está no nosso meio. O mundo tem dúvida se de fato nós pertencemos a Jesus. Mas quando o mundo nos vê unidos, eles vê Jesus em nós. Eles vê de fato a presença, a glória de Deus em nós. E isso, meus irmãos, é muito glorioso, porque se nós entendermos isso, nós vamos com muito mais eficácia conseguir alcançar vidas para Jesus, pois quando o mundo nos vê unido, eles se voltam para Jesus. Amém? Próximo ponto, versículo de número 23. Versículo de número 22, perdão, diz assim: e dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Olha só o que Jesus está dizendo: e dei a eles a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós, Pai, somos um. Ou seja, Deus não nos dá a sua glória, a sua cabode, a sua Shekinah, a unção do seu Espírito, à toa. Uma das coisas que a glória de Deus vai nos conduzir como igreja a viver é o princípio da unidade. É tolice dizer que a glória de Deus está em nós, que a glória de Deus está entre nós, se nós somos divididos. Se pastores falam mal de outros pastores, se irmãos falam mal de outros irmãos ou desejam o mal de outros irmãos, ou se dividem, lutam um contra os outros. A glória de Deus, ela não promove a divisão. A glória de Deus, ela promove a união. Jesus está dizendo: eu dei a glória que o Senhor me deu a eles, Pai, para que eles sejam um. Ou seja, o propósito de Deus ter derramado o seu Espírito sobre nós, como se cumpriu o que ele disse em Joel capítulo 2, está lá em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E é interessante entender que antes do Espírito ser derramado, Jesus disse para eles: vá para Jerusalém e aguardem lá. E eles estavam unidos no mesmo lugar. Ou seja, o que atraiu aquela glória, uma das coisas que Jesus ensinou para eles receberem o Espírito Santo, foi a unidade. E ali nasceu a igreja primitiva. E qual era uma das marcas da igreja primitiva? A unidade. Ou seja, a glória de Deus, ela não é nos dada em vão. Ela é nos dada com um dos propósitos chamado união. Amém? Versículo 23 agora. Próximo ponto, irmãos. Vamos lá. Terceiro ponto. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade. O que eu aprendo com isso? A perfeita unidade, ela acontece quando Jesus está em nós. Quando Jesus está em nós, então nós somos perfeitos em unidade. Ou seja, a divisão acontece quando Jesus, ele não está sendo honrado na nossa vida. Quando Jesus não está de fato aperfeiçoado em nós. Porque quando Cristo, que é o Deus da união, habita em nós, nós conseguimos ser perfeitos em unidade. E mais uma vez ele vai dizer: e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, assim como me amaste. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Quando o mundo vê uma igreja unida, o mundo conhece o amor de Deus. O mundo pode conhecer o amor do Pai. Ou seja, o amor do Pai é revelado para o mundo através da nossa união. Quando o mundo vê uma igreja unida, eles veem o amor de Deus, pois onde há amor, irmãos, não há divisão. Onde há amor, de fato, não há divisão. Onde há amor, há união. Um lar onde tem amor, tem união. Eles se unem, eles não se dividem. Uma igreja onde tem união, eles se unem, eles não se dividem. E assim, o mundo vai ver o amor do Pai através da nossa união. Amém? E por último, para terminarmos a primeira parte da série Unidade, ele vai dizer o seguinte: olha só, Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste,
porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus está pedindo para o Pai o seguinte: aonde eu estou, eu quero que eles estejam unidos comigo. Sabe uma coisa, meus irmãos? Para nós estarmos unidos com o Senhor na terra, lá no céu, para nós estarmos unidos com o Senhor na eternidade, nós precisamos de duas coisas: estar unidos com o Senhor na terra e estar unidos com nossos irmãos na terra. Tem que ter unidade em nossos lares, marido, mulher, pais e filhos, tem que ter unidade. Entenda isso. Igreja, pastores, ovelhas, tem que ter unidade com Deus e uns com os outros. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Receba ela vinda do Espírito Santo em nome de Jesus. Seja edificado. Pratique o princípio da unidade, pois assim vocês de fato vão estar agradando o Pai, pois é a sua vontade atual. Praticando a unidade, vocês vão estar levando pessoas a crer em Jesus, e vocês vão estar praticando a unidade, vocês vão estar levando pessoas a conhecer o amor de Deus. O mundo vai ver a glória de Deus na nossa vida, o mundo vai ver o amor de Deus na nossa vida, o mundo vai crer em Jesus quando praticarmos o princípio da unidade. Amém? Que Jesus te abençoe e que você possa entender essa revelação da palavra e praticá-la em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe.